Bem-vindo a todos à casa do Senhor. Chamamos a todos bem-vindos para o nosso culto e queremos iniciá-lo cantando o hino Como é Bonito o Senhor, para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de louvor e adoração, de agradecer todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Como vocês podem ver, temos o painel da atividade das crianças que foi realizada no dia de ontem. Por isso hoje também queremos lembrar com muito carinho do Dia das Crianças e da bênção que é as crianças poderem ser ensinadas, poderem ser guiadas no caminho do Senhor. Queremos iniciar este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Deus, no seu amor, enviou seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, carregar os nossos pecados, cravá-los na cruz. E através da sua palavra, Ele nos mostra os nossos pecados, nos chama ao arrependimento e nos anuncia o seu perdão. Por isso, neste momento, convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Senhor Deus e amado Pai, reconhecemos humildemente nossos pecados e falhas cometidos em nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações e até por nossas omissões. Também reconhecemos que muitas vezes deixamos de acreditar e desistimos com muita facilidade dos desafios que colocas à nossa frente. Perdoa-nos também pela nossa apatia e por não tirarmos o devido tempo para a leitura e audição da Tua Palavra, e por nos esquecermos tão facilmente de orar. Tantas vezes encontramos desculpas e argumentos, a falta de tempo, para buscar-te em espírito e verdade. Também reconhecemos que tantas vezes falhamos em relação ao nosso próximo, e esquecemos de interceder por aqueles que são injustiçados e que padecem necessidades diversas. Entregamos tudo à Tua sabedoria e misericórdia, certos de que por amor de Jesus, Tu nos perdoarás de nossas culpas e serás misericordioso. Por amor de Jesus, tem piedade de nós, perdoa-nos, Senhor. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados,
confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, iremos fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje, Salmo de número 121, qual nós fazemos a leitura conforme a projeção, leitura de forma alternada, com a divisão ao meio dos versículos. Salmo de número 121, e após a leitura do Salmo, nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta. E não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Ó Senhor, Todo-Poderoso e Eterno Deus, que ordenaste que orássemos e que prometeste atender-nos, concede misericordiosamente que Teu Espírito Santo possa dirigir e governar nossos corações em todas as coisas, a fim de que perseveremos com fé na confissão de Teu nome. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas, texto de Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 30. Esse texto também servirá de base para a reflexão de hoje. Gênesis capítulo 32, versículos 22 a 30, onde encontramos assim registrado. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do seu lugar. Então o homem disse: solta-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó.
Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Até aqui a leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14, até o capítulo 4, o versículo 5. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14, até o versículo 5 do capítulo 4, onde encontramos assim registrado: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido a congregação a cantarmos o hino com preces nos lábios. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência e respeito as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje, as quais encontramos registradas em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, onde encontramos assim registrado: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade, morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal, pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo,
vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Até aqui as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento iremos cantar o hino Quero Cantar Uma Linda Canção, e durante o cantar deste hino as crianças podem se dirigir ao momento de escola bíblica, hoje com o professor Lívio. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, em amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, em amor e verdade. Só nele encontrei esta paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco. No dia de hoje, quando queremos refletir no texto de Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 30, destacando o seguinte tema: Deus nos transforma. Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como é importante para nós conhecermos a história dos nossos antepassados. Quantas vezes nós não nos reunimos para conversar como que era a nossa família no passado, como nós chegamos em determinados locais, como nossos familiares vieram para o nosso país, para o nosso estado. E então vamos entendendo
todo o processo que culminou com a nossa chegada aqui. E hoje, na leitura bíblica, nós queremos voltar muito no tempo e olhar sobre este nosso antepassado também, Jacó. A história bíblica nos conta deste encontro de Jacó, desta luta de Jacó, no local que depois viria a ter o nome de Peniel. E é importante para nós entendermos este momento na vida do patriarca Jacó, o que havia acontecido na vida de Jacó. Jacó, ele era filho de Isaac, o filho da promessa de Abraão. E nós costumeiramente dizemos que nós temos 3 patriarcas na fé: Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó, ele era o segundo filho, de Isaac, gêmeo, nascido junto com Esaú, mas que saiu da barriga da sua mãe depois de Esaú. E ainda saiu agarrado no pé de Esaú. Logo, Jacó era o filho mais novo, não era o primogênito, e também por isso ele não tinha direito à bênção do primogênito que o seu pai iria dar. Jacó também, ele se casou com Lia e com Raquel. Era um costume naquela época. Sempre é importante lembrarmos que este costume não era aprovado por Deus, mas mesmo assim Deus permitiu que isso acontecesse na vida. E Raquel era a irmã mais nova de Lia. E para Jacó ter direito a casar com Raquel, ele teve que trabalhar um período de tempo, e quando ele achou que iria poder desposar Raquel, o sogro dele, Labão, falou: não, você tem que casar com a primogênita, a mais velha. E então Jacó teve que trabalhar dobrado para poder casar com aquela mulher que havia tocado o seu coração. Também Jacó, antes deste episódio do seu casamento, ele também recebeu a bênção de primogênito, que era do seu irmão Esaú, trocando esta bênção por um prato de lentilhas e também enganando seu pai, juntamente com a sua mãe, para que ele pudesse receber esta bênção. Então nós vemos que a história de Jacó, ela não é uma das histórias mais bonitas, não é uma das histórias com muitas virtudes. Mostra-se ali que o nosso patriarca, um dos nossos patriarcas na fé, era uma pessoa como nós, um pecador, alguém que fez coisas erradas, alguém que cometeu erros, mas também alguém que estava apegado ao Senhor, alguém que reconheceu os seus erros, alguém que buscou a presença do Senhor, alguém que confiou no Senhor, principalmente confiando na promessa do Messias prometido, Jesus, que veio a este mundo para ser o nosso Salvador. O texto bíblico de hoje nos fala desse encontro peculiar de Jacó com o Senhor, ou o anjo do Senhor. Então vai variar aí algumas interpretações deste texto, mas aqui tem algumas coisas importantes que nós devemos ressaltar sobre este encontro de Jacó, que às vezes esse texto parece ser um texto um tanto quanto complicado para nós entendermos ele. Ora, Jacó luta com o Senhor e este o machuca na sua virilha. O que isto tem de importante para a nossa fé? É muito importante notar o que significa, primeiro, este machucar do anjo de Deus ou do Senhor na virilha de Jacó no final da luta. Mostra que ele estava sob sempre o domínio do Senhor. E este machucar é para trazer a humildade dele. Logo após, o seu nome é mudado para Israel. E é muito interessante o que o reformador da igreja, o Dr. Martinho Lutero,
escreve particularmente sobre esse texto, o qual também está presente no Castelo Forte de 2017. Diz assim: é verdade que a palavrinha Israel designa apenas os judeus e não nós gentios. No entanto, visto que eles não o quiseram, não obstante, Deus escolheu alguns dentre eles para que se fizesse jus ao nome Israel, constituindo daí por diante um Israel espiritual. Isso ficou evidenciado em Gênesis capítulo 32, versículos 25 e seguintes, quando o santo patriarca Jacó lutou com o anjo e este lhe paralisou a anca. Com isso, se quis dizer que a partir de então, seus filhos não mais deveriam gloriar-se de seu nascimento físico, como fazem os filhos dos judeus. Naquele momento, também recebeu um nome, devendo daí por diante chamar-se de Israel, como patriarca que não seria apenas Jacó, pai dos filhos corporais, mas também Israel, pai dos filhos espirituais. Isso corresponde ao sentido da palavra Israel, pois ela significa Senhor de Deus. Este é um nome muito sublime e santo, e encerra em si o grande milagre de que, pela graça divina, um homem chegou a ter domínio sobre Deus, de modo que Deus fez o que o homem quer. Conforme podemos verificar, por meio de Cristo, a cristandade se uniu de tal forma com Deus, como uma noiva com o noivo, de sorte que a noiva tem direito e domínio sobre o corpo do noivo e sobre tudo o que ele possui. Tudo isso aconteceu por meio da fé. Aí o homem fez o que Deus quer, e por sua vez Deus faz o que o homem quer. Por isso, tendo Jacó lutado com o anjo e vencido, lhe disse: teu nome será Israel, pois se tens domínio sobre Deus, também terás domínio sobre os homens. Muito se poderia dizer sobre isso, pois Israel é um singular e profundo mistério. Então aqui, com esta citação do reformador Martinho Lutero, nós podemos ver a importância desse texto bíblico para a nossa vida. Primeiro, com o fato de que nós não devemos nos orgulhar do nosso nascimento físico e também das nossas conquistas físicas. Se o nosso orgulho está baseado apenas no que nós temos e somos aqui neste mundo, nós somos as pessoas mais infelizes. Por isso nós não devemos encher a nossa boca e dizer: sou de tal família, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas nós devemos nos orgulhar da fé que nós temos em nosso coração, da fé que o Senhor colocou através do batismo, através da sua palavra. Fé esta que nos leva a confiarmos em Jesus como Salvador. Fé esta que nos faz pertencermos ao Israel espiritual, daqueles que são salvos pelo Senhor, daqueles que são abençoados por Deus, não pelo que nós fizemos, mas sim pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor a cada dia vai colocando em nossa vida, o propósito de estarmos aqui neste mundo, de sermos instrumentos de anunciar a palavra do Senhor. Também fui buscar uma explicação do autor do livro, do comentário de Gênesis, Derek Kidner, e ele colocou algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro, aqui nós olhamos e vemos nesse texto bíblico que Jacó ele teve vitória e derrota nesta luta contra o Senhor. E aí, uma coisa muito importante, essa era uma derrota e uma vitória numa coisa só. Depois do ferimento sofrido, a combatividade se tornara insistente dependência. Jacó saiu aleijado, com nome novo e abençoado. Então, mostra aqui que Jacó notou a sua dependência do Senhor. E para finalizar a explicação, falando sobre a bênção que Jacó recebe, é muito importante lembrarmos daquela outra bênção que eu citei,
lá no início da mensagem, que Jacó usurpou do seu irmão. Desta vez a bênção foi sem mancha, no receber e no dar. Era dele mesmo, não tramada e sem intermediário. Tudo isso nos mostra como o Senhor transforma as nossas vidas. Pois Ele transformou a vida de Jacó. Jacó então se tornaria Israel. De Jacó viria a descendência de José, o grande libertador do Egito. O grande organizador do Egito. Aquele que, ao interpretar o sonho de Faraó, pôde auxiliar toda a humanidade a juntar alimentos num período que viria de grande escassez, a ponto dos irmãos de José e seu pai migrarem da onde eles estavam para o Egito e lá ficarem então até o Êxodo, momento em que Moisés se levanta como libertador do povo de Israel. Tudo nós vamos olhando que a história do Senhor tem um propósito. Deus transforma para que o seu propósito seja alcançado. Cristo Jesus veio para ser o nosso Salvador. Tudo isto estava planejado, tudo isto foi profetizado e foi concluído. Foi realizado pelo Senhor para que nós tivéssemos o perdão dos pecados. Então devemos nos perguntar, como nós estamos respondendo ao amor de Deus? Como nós estamos vivendo a nossa vida? Muitas vezes nós vamos nos sentir solitários. Nem sempre Deus parece estar ao nosso lado. Às vezes, Ele faz cristãos suportarem provações, tentações e sofrimento. E isto é a cruz. Porém, estas coisas não acontecem para nos destruir, mas acontecem para nos fortalecer e finalmente abençoar. A fé cristã se agarra à palavra divina da misericórdia em Jesus Cristo. Por isso eu disse, se nós nos orgulhamos apenas das coisas materiais, ou ainda se nós valorizamos apenas as coisas materiais, no final das contas nós vamos ser as pessoas mais infelizes do mundo. Porque ao valorizar demasiadamente a materialidade, deixamos de lado a espiritualidade, deixamos de lado o Salvador, deixamos de lado aquele que veio a este mundo para nos perdoar, para nos salvar, deixamos de lado aquele que colore a nossa vida. Falando deste colorir, ontem tivemos a atividade alusiva ao Dia das Crianças. As nossas crianças ouviram a história do maior pintor do mundo, vão fazer também uma apresentação ao final do culto sobre o que eles ouviram e aprenderam no dia de ontem, mas esta história também se aplica a nós. Nossa vida também foi colorida pelo sangue de Cristo derramado na cruz para nos libertar de todos os nossos pecados. Nós fomos perdoados para que nós pudéssemos anunciar este perdão às outras pessoas. Nós fazemos parte do Israel espiritual, nós somos filhos de Abraão pela fé, nós cremos em Jesus como nosso Salvador, então nós devemos proclamar esta palavra. Não podemos aceitar que esta palavra fique trancada em nosso coração. Nós devemos colocá-la para aqueles que estão ao nosso redor. E, sobretudo, nós adultos temos o dever de ensinar para as crianças. Não podemos deixar nossas crianças crescerem sem conhecer o Salvador. Pois se nós assim o fizermos, além de prejudicar a nossa vida, nós estamos prejudicando eles. Nós devemos continuadamente anunciar a palavra do Senhor. Veja só o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, destacando principalmente os versículos 36 e 37 da leitura de hoje.
pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. E isso para que o servo de Deus é todo aquele que crê em Jesus. Seja ele o pai, a mãe, o filho, irmão, seja ele mais avançado em idade, seja ele novinho, ele tem que estar completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Mas aqui vem uma coisa importante, que nós sempre devemos lembrar. Nós não fazemos boas ações para agradar a Deus, não fazemos boas ações para ganhar pontinhos no céu, não fazemos boas ações para nos salvar. Nós fazemos boas ações porque nós temos a certeza que Jesus é o nosso Salvador, que Ele já morreu para nos perdoar todos os nossos pecados, não ficou nenhum pendente. O sangue de Cristo perdoou toda a humanidade. Mas é necessário sermos confrontados com a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender dela a verdade. Nós precisamos saber quais erros ela condena. Nós precisamos corrigir as faltas. E também precisamos aprender a maneira certa de viver. E a maneira certa de viver é viver apegados a Cristo. É viver firmados em Cristo, confiantes nele, apegados nele como nosso único e suficiente Salvador, como aquele que transformou a nossa vida, como acabamos de cantar, como aquele que colore a nossa vida com as cores da salvação, que não deixa a nossa vida nem vazia, nem em preto e branco, mas nos dá a certeza de que nós temos o colorido da salvação em nossos corações, e isso nos faz querermos buscar a bênção do Senhor. Isso nos faz querer estar na sua casa, diariamente, não aqui no templo, mas em contato com a sua palavra, e sempre aproveitarmos todas as oportunidades que o Senhor nos tem dado, para estarmos em comunhão com Ele, e em comunhão com a família na fé. Olhando cada um ao seu lado, verá um integrante do Israel espiritual, uma pessoa que foi perdoada, uma pessoa que foi salva assim como nós fomos, e então nós queremos viver unidos, apegados ao Senhor. Por isso, uma pergunta muito importante que eu quero fazer para vocês: como nós estamos vivendo no nosso dia a dia? Estamos lutando contra Deus ou estamos querendo o seu auxílio na nossa vida? E quando nós somos corrigidos e admoestados, será que nós mudamos as coisas que estão erradas e que estão nos afastando do Senhor? Ou nós queremos Deus afastado da nossa vida a viver apenas do nosso jeito? O texto de 2 Timóteo é muito importante nessa nossa transformação. Nos faz querer viver completamente preparados e prontos para praticarmos boas obras. Mas engana-se quem pensa que boas obras são coisas grandiosas que fazemos aos estranhos. Boas obras nós começamos praticando dentro do nosso lar, com as pessoas que convivem conosco 24 horas por dia. O marido com a esposa com o marido, o pai para o filho para o pai, o irmão para a irmã para o irmão, e em todos os nossos relacionamentos. E então nós vamos estendendo essa prática de boas obras para as pessoas que vão se colocando ao nosso entorno, no trabalho, na escola, no lazer. Mas há um grande problema na nossa vida, quando nós
apenas queremos fazer boas obras lá no nosso último tipo de relacionamento, fora de casa. E dentro de casa não precisamos fazer isso. A palavra de Deus nos transforma. O Senhor nos transforma como transformou a Jacó, para que nós sejamos bênção aonde nós estivermos. Deus nos abençoa para que nós também abençoemos as outras pessoas com o amor e o perdão de Jesus. Por isso, ontem, quando nossas crianças ouviram esta história tão colorida e ficaram tão admiradas com as cores, nós também devemos relembrar que nós também já fomos crianças, já fomos tocados pelo amor de Deus. Tantas coisas já nos chamaram a atenção quando éramos pequenos, principalmente as coisas do Senhor, resultando hoje estarmos reunidos aqui. Pois o Senhor nos trouxe, o Senhor nos abençoou e Ele quer continuar a nos abençoar. Por isso nós devemos viver apegados ao Senhor, firmados em Cristo, como é o lema da nossa igreja, neste período que estamos encerrando no final do ano. E assim, firmados em Cristo, nós podemos orar e compartilhar Cristo para todos. Também aos pequeninos, também àqueles que não moram conosco na nossa casa, mas principalmente para a nossa família, para aqueles que estão conosco diariamente e que precisam também do amor de Deus como nós precisamos. Não fazer isso dentro do nosso lar seria a mesma coisa que pegar a palavra do Senhor, deixar de lado, jogar no lixo, não fazê-la importante para nós. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que Deus esteja a abençoar, a fortalecer a cada um de nós, que fomos transformados pelo poder de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e assim abençoados, participantes do Israel espiritual, nós possamos também compartilhar este Cristo para todos, a colorir a vida deles com a ajuda do maior pintor do mundo, que é Jesus, o nosso Salvador. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Congregação pode sentar. Neste momento nós queremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também onde nós agradecemos por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje nós destacamos o texto do Salmo 121, versículo 2, que diz: o meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. E o que isto tem a ver com ofertar? Ofertar é confiar que tudo está nas mãos do Senhor. Confiar que todos os bens que nós temos foram dádivas, foram presentes de Deus, que aliás Deus nos empresta aqui neste mundo para que nós façamos bom uso deles. Podemos dizer que quando nós temos bens, o Senhor veio ao nosso socorro para nos abençoar materialmente,
para subsistirmos aqui neste mundo e também para levarmos a sua palavra aos outros. Deus não teria por que nos dar bens, não é obrigação dele, mas ele nos abençoa, porque nos ama. Então, quando nós temos alimento em nossa mesa, um teto para morarmos, um trabalho, dinheiro em nossas carteiras ou no banco, nós devemos reconhecer que o socorro veio do Senhor para a nossa vida. E então nós ofertamos com alegria para agradecer ao Senhor e também para que esta palavra continue viva e ativa em nossa sociedade, para que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus e aqueles que já conhecem serem fortalecidos no Senhor. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Durante cantamos o hino Te Agradeço. Nesse momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Os pedidos da nossa congregação, a dona Araci agradece a Deus pelos cuidados que o bom Deus a dispensou durante os procedimentos que ela passou, as pessoas também que oraram, a ajuda a todos, coloca aqui um muito obrigado. Família Poerner agradece a Deus e a todos pelas orações e pela saúde e recuperação da dona Alice, do seu Arnaldo e da Rosane. Orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, também orarmos pelo aniversário do seu Benjamin no próximo dia 20. Família Pedroso agradece pelas bênçãos recebidas. Convido todos a falarmos com o nosso Deus em oração, convido todos a ficarem em pé, e após a oração proferida pelo pastor, tudo mais que pesa em nossos corações, nós colocamos na oração do Pai Nosso. Senhor nosso Deus, que és misericordioso e paciente, buscamos a Tua presença na certeza de que podes atender às súplicas daqueles que Te invocam em espírito e verdade. Fortalece em nós a fé, a esperança e a perseverança, a fim de sermos mais confiantes e a Te invocarmos tanto nos momentos de alegria como nas tribulações.
que saibamos não apenas orar por nós mesmos e pela solução de nossos problemas, mas que saibamos interceder por todos aqueles que choram e já perderam as esperanças. Querido e amado Pai, esteja nos abençoando com a Tua palavra que nos transforma diariamente em Teus seguidores, para que possamos sempre viver apegados e abençoados por Ti. Transforma as nossas dificuldades e lutas diárias em momentos de fortalecimento para a nossa fé, para que estejamos cada vez mais firmados em Ti. Que possamos realmente utilizar a Tua palavra para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Utilize a Tua igreja, pastores e membros, e a família, pais, mães e responsáveis, para que possam orientar e ensinar os pequeninos sobre o Teu amor e sobre como viver firmados no Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós nos unimos a Dona Araci para Te agradecer pela Tua proteção, por toda a condução nos seus procedimentos cirúrgicos que ela teve que realizar nos últimos dias. Obrigado, Senhor, também por todo o carinho, todo o cuidado dispensado sobre a vida desta filha. Também Te agradecemos por todos que estiveram orando e estiveram auxiliando neste momento tão delicado na vida da Dona Araci. Também nos unimos à família Poerner para agradecer pela saúde e pela recuperação da Dona Alice, do seu Arnaldo e também da Rosane. Obrigado, Senhor, também por todos aqueles que estiveram orando por estes Teus filhos, pedindo a Tua bênção, o Teu amor e o Teu cuidado sobre eles. Querido Deus, nós queremos orar pelo nosso país, também pelos nossos governantes, as nossas autoridades. Esteja, Senhor, derramando as Tuas bênçãos sobre eles, para que possam estarem exercendo esta autoridade, certos de que estão a Te representar aqui neste mundo e fazendo isto, buscando o bem-estar de todos os que necessitam do Teu cuidado, do Teu amor e da Tua busca. Querido Deus, também queremos estar Te agradecendo pelo aniversário do seu Benjamin no próximo dia 20. Esteja, Senhor, abençoando e fortalecendo este Teu filho, que estará a completar mais um ano de vida, sob a Tua proteção, sob a Tua bênção, e continue, Senhor, a utilizá-lo, para que a Tua palavra seja proclamada para todos que necessitam do Teu amor e da Tua graça. Nos unimos com a família Pedroso para agradecer pelas bênçãos recebidas na sua vida, e continue, Senhor, a utilizar estes Teus filhos para a evangelização, para o anúncio do Teu perdão e da Tua mensagem aqui neste mundo. Também, querido Deus, queremos orar pelas congregações do nosso distrito. Esteja, Senhor, a abençoar cada paróquia do nosso distrito, para que a Tua palavra continue sendo anunciada nestas localidades, onde Tu chamaste pastores e membros a testemunharem o Teu Evangelho. Querido Deus, também esteja a abençoar todos aqueles que passam por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Derrama as Tuas bênçãos sobre todos. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, agradecemos e pedimos isso, e mais aquilo que Tu nos queres dar, na oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo:
Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo e convida a participar da mesma aqueles que assim creem, lembrando as palavras de Romanos, capítulo 11, versículos 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. No primeiro banco nós temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Estou para cantar, eu sinto ninguém ver. Quero cantar que sou feliz assim, quero ver você feliz também. Feliz, como é feliz quem ama e conhece o amor que chama.
gente que hoje vem. A gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei. Para você que hoje triste está, e que vem a toda a gente de graça. Quem oferece é Jesus. Jesus tem um caminho de luz, caminho pra felicidade com Deus. Partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo. A paz chegou, a paz chegou.
O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ao anunciarmos que Cristo morreu, estamos testemunhando que Jesus é o Salvador. Que Ele morreu para colorir a nossa vida com o perdão, com a vida e com a salvação. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso querido Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, graças te damos por todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra neste culto, pelo perdão que tocou os nossos corações, que nos motiva a vivermos uma vida de boas ações para com aqueles que estão ao nosso redor, para anunciar Cristo para todos. Fortalece-nos, Senhor, no teu amor e na tua graça, para amarmos a ti acima de todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo isto, querido Deus, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente nós chamamos todos bem-vindos à casa do Senhor. Muita alegria, a presença tanto de congregados como visitantes, que juntos, unidos, louvamos e agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Vocês podem ver, a Ana já está organizando aqui as coisinhas para a apresentação das crianças. Daqui a pouco as nossas crianças descem para também participarem desse momento de culto. Enquanto elas não chegam, os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Terça-feira nós temos estudo bíblico do grupo Adoração na residência da Elaine Moesch. Quarta-feira, estudo do grupo Comunhão na residência Benjamin Gunsch. Quinta-feira, estudo do grupo Gratidão na residência da Nair Campos, os estudos às 19 horas. Sábado teremos instrução de confirmandos às 8 horas e 30 minutos. Escola Bíblica para crianças no bairro Coab Jaime Campos às 13 horas. Ainda não temos ninguém para a doação do lanche. Desculpa, apareceu o nome da dona Lindaura lá. Estava na cabeça. A dona Lindaura doou este final de semana. Então, nós não temos doação para o lanche na próxima semana. E às 19 horas, o nosso próximo culto. No próximo domingo, 19 horas, nós teremos reunião de jovens. Ainda mais um aviso. No dia 29, nós teremos o culto celebrando os 505 anos da Reforma Luterana. E após o culto, nós teremos um momento de confraternização, aquele momento tradicional, onde nós pedimos que cada um traga um prato doce ou salgado, para nós nos reunirmos, para ainda ficarmos um pouquinho depois celebrando esta data tão importante. Também por estarmos no mês da Reforma, temos também o banner alusivo ali que nós fizemos, com as imagens da capela de Wittenberg, né, e também as 95 teses que Lutero colocou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, que deu o passo inicial aí para o movimento da reforma. Então, nesse mês de outubro, nós sempre colocamos aí para a nossa lembrança. Também temos os devocionários disponíveis já para a venda. Quem quiser pode adquirir o seu exemplar e até também pegar para fazer presentear alguém, valor R$ 25,00, tanto 5 minutos como o Castelo Forte. Esse ano nós fizemos diferente, não fizemos a encomenda antes, nós já pedimos mais ou menos a quantia que nós encomendamos no ano passado. Então, quem quiser pode adquirir o seu exemplar ali de 5 minutos ou o Castelo Forte com a Adriana aí após o culto. Será que as crianças já estão chegando? Não sei se a nossa presidente falar alguma coisa? Não? Também queremos informar, ontem, né, ontem, dia dos professores, na nossa atividade das crianças, também nós homenageamos e presenteamos os nossos professores da escola bíblica.
decidimos fazer ali na atividade, estavam todos lá reunidos. Então a nossa congregação também já agradeceu aos professores pelo seu trabalho. Sempre importante lembrar que nós não temos ali como agradecer o suficiente àqueles que se colocam à disposição para ensinar os nossos pequeninos no caminho do Senhor. E também dizemos que também há vagas para quem quiser auxiliar os nossos professores. Então, se alguém quiser participar aí do quadro de professores ou auxiliares, também pode conversar aí com um dos nossos professores de escola bíblica. Vamos lá, nossas crianças entrando aí. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.
Agora o Lívio ainda tem uma palavrinha. Bom dia. Eita, nós, acontece. Nós, na escola bíblica, estamos aprendendo muito sobre oração, né? Então, aqui tem uma sugestão de oração para meninada levar para casa, pendurar em algum lugar assim bem visível, né? Então, a sugestão é que os pais, os responsáveis, façam essa oração aqui, junto com os filhos. É uma oraçãozinha antes de dormir. Ela é a primeira estrofe do hino 504 do Inário Luterano. Então, a sugestão de orar com seus filhos. Obrigado. Muito bem. Então, as nossas crianças voltaram aqui. Que legal. Então, aí eles vão estar distribuindo as orações. Aí, então, essa palavra do nosso professor, muito importante, né? Pais responsáveis, vamos orar com as nossas crianças, ensiná-las no caminho do Senhor, que é muito importante, principalmente quando momentos difíceis surgem na nossa vida, nós sabermos que nós podemos nos apegar àquele que pintou a nossa vida com a cruz, enviando o seu Filho para ser o nosso Salvador. Muito bem, então assim, nossas crianças com a sua participação no culto, podem sentarem. Nós queremos concluir o nosso culto cantando o hino Estamos no Mundo, e após podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Um abençoado domingo a todos.